Nós estamos agora falando de um período que nós estamos há 1300 anos depois do instante do recebimento da Torá, e a transmissão da Torá vai passar por alguns riscos. Nessa época, nós temos que nos lembrar que o povo judeu passou por terríveis experiências. Nós tivemos até a invasão que fez o exílio das 10 tribos do povo de Israel. Nós voltamos do exílio da Babilônia e nós tivemos aquilo que se chama o recomeço da volta do povo judeu à terra de Israel, quando começa o Império Persa e toda aquela história de Purim. Mas mais tarde, depois do Império Persa, nós tivemos 2 impérios que foram terríveis. O Império Grego, quando foi a época da história de Hanukkah, e o Império Romano. Eles queriam corromper as instituições judaicas. O Império Grego, ele queria mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa filosofia. E o Império Romano, ele queria ficar com todos os postos chaves dentro do judaísmo sobre o seu controle. Por causa disso, eles começaram nessas épocas a influir na nomeação das pessoas que ficavam dentro do Beit HaMikdash, inclusive da pessoa do Kohen Gadol, da pessoa do sumo sacerdote que chefiava todos os Kohanim. Para ter uma ideia aonde que a corrupção chegou, as pessoas pagavam para ter o cargo de Kohen Gadol. O local onde ficava o Kohen Gadol antes de Yom Kippur era chamado de Lishkat HaPaledrim, que quer dizer o quarto dos funcionários públicos. Por quê? Porque como o funcionário público está o tempo todo trocando, assim acontecia com o Kohen Gadol. Ele era nomeado Kohen Gadol e como ele não merecia, ele no dia de Yom Kippur entrava no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, e lá ele morria. E ele já ia até com uma cordinha amarrada, para que se ele não saísse, alguém puxava pelo pé, pela cordinha, para trazer ele de volta. Muitas coisas dentro do judaísmo começaram a sofrer influência daqueles povos que vieram na terra de Israel para ter um domínio. Mesmo dentro da história de Hanukkah, onde o povo judeu ele conseguiu a vitória contra os gregos, quem assumiu o poder foram os chamados Hashmonaim. Os primeiros Hashmonaim eram tzadikim, eram pessoas muito elevadas, etc. Mas, ao invés de transmitir o domínio para a casa de David, que é a casa real do povo judeu, os Kohanim passaram a mandar no povo. E passou a haver reis que queriam impor a sua vontade. E por outro lado, nós tínhamos nossos pontos fortes que continuaram durante todas as gerações. Um era dentro das yeshivot, porque as academias de estudo sempre continuaram no decorrer de todas as gerações. E 2 era dentro do Sanhedrin, do Supremo Tribunal Rabínico, que ele decidia todas as questões. Então o Sanhedrin e as yeshivot eram os locais onde a transmissão da lei e dos ensinamentos orais continuou ocorrendo dentro da sua integridade. No meio de toda essa situação, ocorre aquilo que se costumou ser chamado de Eridat Adorot, queda das gerações. Ou seja, as gerações que vieram posteriormente não tinham o mesmo nível espiritual das gerações anteriores.